Há 2 anos atrás, encontrei um dos gigantes espirituais dessa nação, que eu admiro muito. Não consegui esconder dele que estava num período de jejum prolongado. Porque ele me avisa e diz, olha, tão logo você chega no aeroporto, alguém vai te buscar, vai te levar para o restaurante, encontrar o restante dos preletores, porque nós vamos almoçar junto. Falei, pastorzão, fico muito feliz de ir para o restaurante, sentar com vocês, mas preciso te avisar antes que eu não vou comer hoje. Ele, tá, entendi. Eu falei, não vou almoçar hoje. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vai para o hotel, à noite a gente janta. Eu falei, então, é que à noite eu também não vou jantar. Ele, ok, entendi. Então deixa para o café da manhã, de amanhã. Eu falei, pastor, também não vai rolar. E antes do senhor pular uma refeição de cada vez, eu vou ter que me antecipar. Eu não vou comer esses dias. Ele, entendi. Depois nós conversamos. Aí depois ele me procura e fala assim, Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejum. Ele falou, honestamente, eu nunca fiz jejum prolongado. Ele falou, eu tenho uma gastrite, eu não posso jejuar mais do que um dia. Eu não sei o que essa loucura dos jejuns prolongados você faz. Mas ele falou, se não te incomodar, eu queria te fazer perguntas. Eu achei que ele ia fazer perguntas de ordem fisiológica, etc. e tal. Primeira pergunta dele, o que tem te levado, com tanta paixão, insistência, recorrência e determinação, a esses jejuns prolongados? Eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, com 18 anos de idade, quase todo mês eu fazia de 3 a 7 dias de jejum na água. Se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, eu te diria que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria ter um ministério cujos resultados fossem baseados na força do braço. Eu queria viver a intervenção de Deus. E eu posso te garantir que o jejum tem sido uma ferramenta de acesso ao sobrenatural. Mas para mim hoje, isso é efeito colateral. Uma boa consequência, mas efeito colateral. Não é mais meu propósito, não é o que me norteia. Ele falou, e o que hoje é o propósito? Eu olhei para ele sem titubear. Eu respondi ao que me deixaria naquele modo de análise mais profundo depois. Eu olhei para ele e falei assim, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha e diz, me fale mais sobre isso. Falei, pastorzão, para eu te explicar algo espiritual, eu vou começar por algo natural. Falei, quem jejua discorda de uma frase que muita gente repete. As pessoas costumam dizer que a água não tem sabor, não tem gosto. Quem jejua discorda. Porque depois de alguns dias de jejum, seu paladar fica muito apurado. Então, por exemplo, meu médico insiste não só que eu ingira bastante água, mas ele pede que dê preferência a um pH mais alto da água. pH mais alto, aqui no Paraná a gente tem água, tem até 10 do pH, acima de 7, quanto mais vai subindo, mais salobra é o gosto da água. Só quando você tem uma água de um pH menor, que o gosto não é ruim, o fato dela não ser alcalina não é tão bom, principalmente durante o jejum prolongado. Então, seja para regular a falta de um pH, a altura aqui na água que ele é baixo, ou por causa do sabor ruim da que é alto, os jejuadores têm uma técnica que é muito comum. Você espremer um pouco de limão na água. Se o pH já é alto, ajuda a controlar a questão do sabor e dribla aquele gosto da água mais salobra. Se ele é baixo e não tem problema com o sabor, o próprio limão, ele alcaliniza a água e estabiliza o pH da água e do sangue. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente faz. Falei, então, um dia eu estou, nesse mesmo jejum, falei para ele, eu estou num outro grupo de pastores, numa outra conferência, e o povo saiu todo mundo para almoçar junto. E eu falei, vou com vocês. A turma, não vai não, vai para o hotel que você não está comendo. Falei, gente, já não estou comendo. Vocês ainda querem me roubar o tempo de mesa, de comunhão, de testemunho. Falei, não tem chance de eu ficar, estou indo. Aí um falou assim, vai constranger a gente. Falei, o problema é seu. Eu não vou perder o que vocês vão conversar lá por causa disso. Mas aí, para tentar brincar com o assunto, falei para ele, mas fica tranquilo que hoje é dia de banquete. Ele olhou para mim e falou, mas você não está de jejum? Falei, banquete de quem jejum é água com gás com limão espremido. Falei, então hoje é banquete. A turma riu, chegamos lá, pedi o bendito limão. Quando o garçom trouxe, ele não trouxe aquele copinho pequeno de pinga, com meio ou um limão espremido. Ele trouxe um copo desse tamanho para maior, cheio de limão. Quando eu vi o tamanho do copo, pensei, ele não entendeu o que eu pedi. É muito limão. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Mas antes de reclamar, eu mesmo peguei a água e dei um golinho. Quando eu provei, eu senti que estava doce.
Então deduzi que era limonada. Chamei o garçom, falei, amigão, acho que você não me entendeu. Eu queria só o sumo do limão, limão puro, e não uma limonada. Ele falou, mas isso aí não é limonada, é o limão puro. Eu falei, impossível, tá doce. Quando eu falei isso, ele falou, impossível, digo eu, que vi o cara da cozinha espremer os limão tudo aí. Aí eu pensei, eu tô doido. Provei de novo, provei a segunda vez. Quando provei, falei, tá doce. Aí o cara, não pode. Passou na minha frente, curioso, tomou o copo da minha mão e falou, deixa eu provar. E quando ele provou, fez uma cara de azedo. E falou para mim, pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce aqui. Aí eu pensei, eu tô doido. Peguei o copo de novo, bebi a terceira vez. Falei, tá doce. Ele tomou a segunda e fez cara de azedo de novo. Falou, não tá. Todo mundo na mesa entrou no tirateima, resolveu provar, eu quase fiquei sem limão. Todo mundo fez cara de azedo. E eu demorei para lembrar por que eu estava sentindo doce. Eu finalmente me toquei e falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural da fruta, do limão, que ninguém conseguia perceber, de tão apurado que o paladar fica. Agora, alguns dias depois, eu estou em outro almoço de pastores, aí já não lembro se era almoço ou janta, mas em outra refeição. E um deles, quando termina de comer, pega de sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão está doce, você imagina as outras frutas? Só que ele não sentia o que eu sentiria. E ele pega e vira uma lata de leite condensado em cima daquilo. Gente, eu quero voar no pescoço do cara, por cima da mesa, gritar com ele, não precisa disso, a fruta já é doce. Mas primeiro eu lembro que quando eu ingeri açúcar, eu não sentia o gosto da fruta, do doce da fruta. Segundo, eu penso, não vai adiantar falar. Talvez ele precise primeiro de uma experiência como a minha, para ver que dá para aproveitar melhor a fruta. Mas enquanto eu estou pensando naquilo, eu começo a fazer o paralelo espiritual. E aí eu vou voltar na história do limão. O jejum começou a me levar a um lugar onde eu nunca havia entrado, que era de muitas vezes estar com a palavra de Deus aberta, estudando. E se perguntar, isso sempre foi doce desse jeito? E eu e os outros é que não estão percebendo? Nos momentos de oração e adoração, parar e dizer, peraí, isso sempre foi doce dessa maneira e a gente é que não percebia. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está escrevendo aos cônjuges, marido e mulher, e ele fala de uma dinâmica do relacionamento que envolve a vida íntima, conjugal, intimidade física, contato sexual. E ele diz em 1 Coríntios 7,5 que um não deve privar ao outro. Privar do quê? Ele está falando de intimidade, contato físico. Basicamente ele está dizendo que nessa área o casal cristão também tem que ter avivamento. Mas outro dia um gritou, meu versículo predileto. Eu fiquei pensando, ele estava falando da primeira ou da segunda parte? O que Paulo diz assim, a não ser, talvez, quando há mútuo consentimento, o casal está de acordo. E aí ele vai falar de uma pausa, naquilo que normalmente não é para ter pausa. Ele diz assim, a fim de se dedicarem à oração. O que Paulo está dizendo? Que quando o casal está vivendo o avivamento do dia a dia, não pode orar, ou que a oração não funciona. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aqui você está no padrão mediano. Mas ele diz, se você quer entrar em águas profundas, talvez você tenha que dar uma pausa no leite condensado, para resgatar o doce do açúcar da fruta. Quem está entendendo? Eu comecei nos últimos anos de uma dedicação contínua ao jejum, seja os pequenos cultos, que são repetidos de forma periódica, seja os prolongados. Eu comecei a entrar no lugar de percepção, de fome e também de saciedade das coisas espirituais, como nunca antes.